Uau! Boa noite! Quem for chegando aí. Segunda aula. Hoje é a segunda aula do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esperar o Instagram avisar os seguidores. Ai. Então vamos lá, né? Esperar aqui. Tomara que a minha internet não dê nenhum tilts. Continuando, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Então vamos esperar, né? Vamos esperar. Chegou, Rafinha. O pessoal tá chegando. Nossa, meu fone de ouvido está uma tragédia. Meu Deus. Uma tragédia. Boa noite, Rafinha. Josefa, boa noite. O pessoal tá chegando. Hoje cá estou para dar a segunda aula, né, do capítulo 1, mas a segunda aula do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estou aqui, fiz um resumão. Eu acredito que algumas coisas do conteúdo eu vou ter que deixar para colocar lá no Telegram, porque é muita coisa. Mas fiz um resumaço pra gente falar hoje sobre esse capítulo que é incrível. A introdução já é incrível, que foi a aula da semana passada. Hoje eu vou falar sobre o uivo, que é a ressurreição da mulher selvagem. Então, preparem-se que é um capítulo, gente, é um capítulo muito massa. Eu tava relendo agora à tarde. Deixa eu ver quem chegou aqui. Rafinha gostou do meu cabelo. Ah, também eu amei. Meu cabelo hoje está muito... Gente, tem dia, né, que a gente acerta, né, mano? Boa noite, Virgínia, Letícia. Boa noite aí quem tá chegando. Então, né? Vamos falar sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E... como eu falei para vocês, eu estava relendo agora à tarde o livro, né, anotando, fazendo um resumão. Eu já tinha feito um resumo da outra vez que eu reli ano passado, mas eu tinha feito um resumo e aquela coisa, quando a gente lê, esse livro é um livro muito denso. Ele é muito importante para a gente falar sobre a psicologia feminina. Claro que a nós mulheres nos interessa mais. Quem tá aí na live me sinaliza como é que tá áudio, imagem, se tá legal. Porém, homens também podem ler, né? Gente, quase um mosquito cai dentro da minha água agora. Homens também podem ler. É um livro que vai falar sobre, justamente como eu falei à tarde, sobre a psicologia feminina. E aí eu tava relendo o livro, pensando, nossa, eu não me lembro disso aqui da primeira vez que eu li. É um livro extremamente denso, é verdade. Muita gente me diz que não consegue ler o livro. Muita gente me diz, agora à tarde mesmo, uma pessoa me falou, que legal, eu já tentei ler, mas eu não consigo me concentrar. Realmente é um livro denso, porém é um livro poético. A forma que a Clarice escreve o livro, eu acho que torna as coisas mais leves, né? Traz uma leveza, a poesia mesmo, né? Traz de forma poética essa coisa da mulher selvagem, la loba, enfim. Obrigada, Letícia. Obrigada, boa noite. Áudio e imagem, ótimo. Então, assim, esperar a galerinha chegar mais um pouquinho, mas eu já vou falando, viu, gente? Boa noite, Mauriana. Mauriana, sim? Boa noite. É o que eu falei para vocês. Esse livro, ele pode ser lido. Você pode ler sozinha. Vou ler. Você pode ler em grupo. Você pode ler. O que foi que eu fiz ano passado? Eu lembro que eu comecei a ler. Eu li um capítulo. Não, eu li vários capítulos e depois eu fui ouvindo o podcast.
de, de duas mulheres que foram esmiuçando o livro, porque realmente ele é um livro muito denso para a gente ler só. Ele realmente é um livro feito para lermos em grupo, né? Gente, e aí o primeiro capítulo, eu até brinquei que o capítulo 1 ele vai falar, é o uivo, a ressurreição da mulher selvagem. E eu até brinquei, né? Que interessante a gente falar de ressurreição logo depois da Páscoa, que os cristãos, pelo menos, vai comemorar uma data importante, né? Para o cristianismo, para o Ocidente, que é justamente a ressurreição de Cristo. E ela vai trazendo de que forma essa mulher selvagem pode ressurgir dentro da gente. Basicamente, o capítulo vai falar sobre isso. O que é essa mulher selvagem? Essa força que todas nós mulheres temos dentro de cada uma de nós, e é uma trajetória, em algum momento do livro ela vai dizer isso, é uma trajetória muitas vezes solitária, né? É um processo que a gente faz sozinha, mesmo que a gente tenha alguém para nos auxiliar, mesmo que a gente tenha alguém para nos conduzir também, ou para nos dar, segurar nossa mão e ir com a gente, é uma trajetória que a gente faz solitária. É necessário um mergulho interno. E um mergulho interno não tem como o outro fazer pela gente. Só nós mulheres, só a gente mesmo pode fazer. Virgínia comentou aqui, eu ainda estou na história do Barba Azul, que é o capítulo 2, sim. Mas sempre volto e releio. E sempre alguma coisa diferente surge no meu pensamento. Agora inventei ler de novo e fazer anotações. Aí você vem com as lives, pronto, fechou. Maravilha. O do Barba Azul é a próxima semana, no caso. É um capítulo também bem interessante. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse negócio desse uivo, né? Primeira coisa que ela fala que me chama a atenção, que eu tenho repensado muito, inclusive pra mim, Rani Paula, eu repenso até pra minha própria vida. Ela fala da questão da intelectualização. Ontem eu estava numa live com o Jamile, a gente falando da super-heroína, né, da questão da maternidade e tal. Eu até falei um pouquinho, não adentrei porque não era o ponto, mas até cheguei a falar sobre isso. Boa noite, Sandra, boa noite, Debinha, que estão chegando aí. Sejam bem-vindas. Vamos nessa jornada que é esse livro, né? Fiquem à vontade, podem ir comentando, viu? Quem já leu, quem não leu também quiser interagindo. E aí ela fala de como essa intelectualização exagerada pode camuflar o nosso eu interno, né? Esse self selvagem, essa loba, né? Essa energia, essa essência da gente que traz de alguma forma a nossa saúde também, né? E eu achei interessante porque a gente vive hoje uma era de muita informação, da necessidade de ter várias formações. Eu tive em algum momento isso e tem horas que eu ainda me pego com esse resquício de uma necessidade exagerada de me sentir, de ter que ter várias formações, de ter que estar aqui no cognitivo, na mente, no pensar, e esquecer do sentir, do instinto, do que a gente sabe que está aqui no nosso profundo, né? Então, ela fala logo a primeira frase, das primeiras frases do capítulo. E aí ela fala uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão do ouvir. Como é que a gente se dá conta e como é que a gente... Já que é um mergulho interno, então, aí vocês podem me perguntar, Rani, mas já que é um mergulho interno, já que só a gente pode encontrar essa força, essa energia feminina dentro da gente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente se ouve? E aí ela dá 3 exemplos de escuta, né? Que o nosso ouvir, existem 3 níveis. As conversas rotineiras, o aprendizado da arte mesmo, ouvir música, etc e tal. E esse ouvir da própria alma, que é onde você vai ouvir orientações de extrema importância para o seu existir. Então, isso é importante a gente pensar, porque assim, muitas vezes a gente não está ouvindo de verdade, nem a gente mesmo. Vou focar no nosso sentimento, na nossa relação com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não está se ouvindo, muitas vezes a gente não está se observando. E em várias partes do livro, não vou seguir
a reta, né? Porque eu fiz um resumo para seguir uma reta, mas nunca dá certo. Em várias partes do livro, quando ela fala desse arquétipo, gente, o que é um arquétipo? Um arquétipo, ele é um formato, ele é um exemplo de algo. Então tem um arquétipo da mulher, tem um arquétipo da Cinderela, tem um arquétipo do Peter Pan, né? Do Peter Pan, tem o arquétipo da mulher selvagem. Então, o arquétipo é como se fosse um modelo de alguma coisa, né? Um modelo de algo que aparece em todas as histórias. E aí, o arquétipo da mulher selvagem, que ela traz como esse arquétipo da mulher que sabe tudo. Quando a gente fecha os olhos, por exemplo, e entra numa meditação com a gente mesmo, olhando pra gente, a gente vai investigando dentro da gente o que é que nos falta, o que é que está nos adoecendo, o que é que está nos angustiando, o que é que está nos deixando mal, o que é que está deixando a gente sem energia. É necessário esse ouvir da alma para que a gente faça esse resgate dessa mulher que está dentro da gente, dessa mulher selvagem. Então tem que ouvir. Aí a gente fala da ressurreição da mulher selvagem. É interessante dizer, aí ela traz um trechinho que eu quero ler para vocês, ela fala assim: osso a osso, fio a fio, a mulher selvagem vem voltando através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem chegando. O que é isso? Para nos dizer que essa mulher selvagem que está dentro da gente, muitas vezes ela se comunica com a gente através dos sonhos, que é um momento que a gente consegue diminuir a coisa de ficar tão reativa ou tão na defensiva, é na hora que a gente dorme. Então, essa mulher selvagem, que pode ser através de uma figura de uma senhora, pode ser alguém da sua família que já desencarnou, mas que você tinha muita proximidade, pode ser representado por um animal, pode ser representado por um objeto. Você vai sentindo como é isso. Então, essa mulher selvagem, ela vem se aproximando, essa energia, esse instinto, essa força de viver, vem se aproximando através muitas vezes de sonhos, né? De outras maneiras, mas sonho é muito comum, justamente para dar esse saco dela na mulher, porque às vezes a mulher tá lá triste, sem energia, apática, depressiva, ansiosa, super, como posso dizer, esgotada emocionalmente e ficar tipo assim, ai, mas o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. É nesse momento que, se você, mulher, permite esse instinto, essa mulher selvagem, que ela vai trazer aqui o arquétipo da loba, né? Que o arquétipo por exemplo, o arquétipo, que é uma coisa que vocês vão entender o que é o arquétipo. Quase todas as histórias têm o arquétipo da bruxa, que é quem vai fazer algum mal à princesa, a protagonista, né, de uma mulher mais velha, que tem os poderes, que sabe tudo. Apesar que esse arquétipo é deturpado, esse arquétipo da bruxa é deturpado nas histórias e acaba nos distanciando, porque essa mulher que sabe tudo e que está dentro da gente, que sabe a hora de partir, sabe a hora de chegar, sabe o que tem que morrer dentro da gente, o que tem que viver dentro da gente, sabe, às vezes sente quando um filho não está bem, sente quando o companheiro não está bem, ou a companheira, ou a mãe. Essa mulher que sabe tudo dentro da gente, muitas vezes ela está querendo entrar, ela está lá batendo na nossa porta. Abre! Cadê? Tô aqui para te ajudar. E você não quer abrir a porta. Você nem tá ouvindo que tem alguém batendo. Às vezes você ouve de longe. Sabe quando você tá dormindo? E você ouve de longe alguém te chamando. Então, essa mulher que sabe tudo dentro da gente, muitas vezes ela tá ali, ó, batendo na porta. Quero entrar, mulher, para te ajudar. E você tá assim, ó. Não tá nem se tocando, nem percebendo. É interessante, como eu falei, ela traz tudo de uma forma poética. E aí, nesse capítulo, ela vai contar a história da loba, La Loba, que é a história. Vocês me permitam dar uma lidinha no capítulo da história, porque eu não quero, eu quero ser fidedigna na história. Eu acho muito linda a história da La Loba.
É... Existe uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fada da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar, cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço. Dizem que já foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Olha como ela vai contando e vai mostrando, né? E vai nos dando essa sensação. Ai, que calor deu agora. E vai nos dando essa sensação de que a gente tá entrando, né, na história. Gente, que calor me deu agora. O único trabalho da La Loba é recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto, o veado, o cascavel, o corvo. Dizem, porém, que a sua especialidade reside nos lobos. Então, essa La Loba, especialmente, ela recolhe ossos de lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando ela consegue reunir, olha qual é o trabalho da La Loba, né? Ela vai recolhendo os ossos. Quando ela consegue recolher, gente, os ossos inteiros de um lobo, por exemplo, ela faz uma escultura branca da criatura que está disposta à sua frente. Ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Então ela junta os ossos e aí ela senta na frente do fogo, ela pensa na música que ela vai cantar. Para quê? Quando ela decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. Nossa! E é aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhada. La Loba canta mais e a criatura começa a respirar. Aí a gente vai vendo, né? Como ela tem o dom e o poder de reviver essa criatura. Ela ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece, enquanto o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiadeiro. Então ela tem o poder, inclusive, de fazer com que esse lobo ressuscite. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio do sol ou de luar sobre o seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Vocês entenderam? Então, ela recolhe os ossos, ela reúne em frente do fogo, ela canta uma música específica, esses ossos vai ganhando carne, vira um lobo, esse lobo corre, de repente lá longe esse lobo vira uma mulher que sorri e dá um sorriso e sai andando. Pode-se dizer que se você está perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouquinho perdida, cansada, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e ensinar algo da alma. Minha gente, eu não sei se vocês acompanharam
a densidade desse conto. O que é esse deserto? Sabe aquela sensação que... Então vocês têm uma mulher que sabe, que é uma mística, né? Que é uma mulher que tem poder. E essa mulher habita dentro da gente, ela é loba lá que sabe. Por que lobo, né? No primeiro episódio, vocês podem ir lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Ir na bio tem o link da primeira aula lá no canal do YouTube. Tem um canal, vocês vão lá na primeira aula para entender porque a comparação com a loba. Mas ela percebe que nós mulheres, e quando ela for estudar a história das lobas, tem muito a ver também com a gente. Mas impressionante como a gente tem o poder também de recolher esses ossos que estão dentro da gente. O que são esses ossos, Rani, que estão dentro da gente? Que osso é esse que está dentro de mim? Eu não estou entendendo. Que tá meio estranho isso. Que negócio é esse? Negócio de osso. Então, esses ossos, os pedaços dentro de você que ao longo da vida, com as pancadas da vida, com os relacionamentos, com as decepções, com tudo que você viveu, foi se desmontando dentro de você. Esses ossos estão dentro de você, né? Esses desmontadinhos são os ossos. E aí são partes suas boas. Algumas talvez não, mas elas precisam ser integradas também. Então são partes suas boas que se desintegraram por conta do dia a dia, da vida corrida, das decepções, talvez de uma infância sofrida, de pais que não foram amorosos, de pessoas que abusaram de você emocionalmente, fisicamente, sexualmente, não sei. E aí você foi se desmontando. Esses ossos estão desmontados. Então, a parte boa que você tem está desmontada em algum lugar dentro de você. Você tem dentro de você uma mulher que sabe tudo e que recolhe esses ossos, que canta na frente do fogo. E aí depois eu vou trazer o que é que pode ser esse fogo, que você pode descobrir o que é que pode aquecer você para você tomar forma e carne. E aí quando canta, ela canta. E esse canto também, o que é esse canto, né? O que é que te traz um canto profundo e o que é que te faz remontar esses ossos? Então, quando essa mulher canta, esses ossos vão virar carne, viram um lobo. E aí depois esse lobo vira uma mulher. A loba, ela indica o que devemos procurar. E é importante entender que esses ossos são forças que estão dentro da gente que são indestrutíveis. Então, de repente, você está num momento da sua vida que você acha que você não tem força para nada, que você não tem como se remontar, que não tem o que te faça estar bem, que não tem o que te faça ressurgir. Mas é mentira isso. Existem coisas dentro de você, ossos dentro de você, existe um fogo interno dentro de você, existe um canto que é só seu, que está no fundo da sua alma, e que se você consegue colocar essas três coisas, é possível você se remontar. Esse capítulo ele está falando de ressurreição, de você sair da tumba. Olha, todas as histórias, a gente vai para a mitologia egípcia, a gente vê Ísis, que fica lá para ressurgir, para que Osíris, né, possa ressurgir. A gente vê na história cristã, o próprio Cristo, ele vai lá e Lázaro já está dias morto, chega e já está fedendo. E há um processo também de ressurreição do próprio Lázaro. E dentre outras histórias, né, que a gente vai vendo ao longo da própria Deméter também, que chama Perséfone, que está no... Quem conhece um pouquinho da história grega. Então, todas as histórias, mas acho que para todo mundo, a história de Lázaro, né, de Cristo, que chama Lázaro e Lázaro sai da tumba, todos nós já passamos por um momento desse e ninguém está livre de voltar a passar, inclusive, que está dentro de uma tumba, está no pior, no fundo do poço e acha que não tem força mais para nada. E aí, por exemplo, na história cristã, o que acontece? Cristo chama Lázaro, né? E Lázaro, ou seja, esse canto do Cristo, essa voz do Cristo que chama Lázaro e ele sai e Livinho da Silva, né? Então, assim, dentro da gente também, muitas vezes a gente está se sentindo morto,
a gente está se sentindo sem energia, sem vida. Então, mulher, muitas vezes você está, ou conhece alguma mulher que está se sentindo morta, sem energia, sem vida, que só está o corpo físico, mas que por dentro essa mulher sente que ela está morta, que não tem força, que ela não tem energia. É possível ela remontar os ossinhos que ela tem dentro dela. É possível ela entoar esse canto, que na história cristã, por exemplo, foi de Jesus Cristo, e assim como Lázaro sair da tumba e poder reviver os seus sonhos, né? Como diz a música de Aline Barros. Se a gente cantar essa canção, se a gente encontrar o que é essa canção, qual é a canção da sua alma? Vocês já pararam para pensar nisso? Que existe uma canção da sua alma que pode ressurgir os seus sonhos, que pode ressurgir a sua energia, que pode ressurgir o que você é. Eu vou parar aqui um pouquinho que eu acho que alguém botou um comentário, eu não vi. Pelo que eu entendi, temos um pouco de todo. Isso, Virgínia, muito bem. Temos um pouco de todos os personagens. Temos um pouco de todos os personagens. Se dá pra. Para isso que eu falar, boa noite, seja bem-vinda. Então, reinventar-se, Raniele, reinventar-se. É engraçado que eu escrevi um monte de coisa, mas eu já tô ainda por outros caminhos. Então, na história, a gente vai percebendo, né, que existem várias formas na história dessa mulher La Loba ser chamada. Então, há histórias que ela é chamada da criança divina, da feiticeira, guerreira heroína. Então, existem várias formas. Deixa eu ver aqui algo que eu acho interessantíssimo também sobre este capítulo. Quando a gente fala de mito, é um pouco assim, eu sempre gostei das histórias, por isso que ela fala do ouvir, né? Que a gente tem que ouvir com essa coisa mais poética. Falar que é nossa responsabilidade recuperar suas partes. Às vezes a gente coloca essa responsabilidade para outra pessoa. Inclusive, Virginia, tem uma parte do livro que ela vai dizer isso, que é um processo solitário a gente descobrir essa mulher que sabe tudo dentro da gente. É um processo solitário, é um processo de muita amorosidade que a gente não pode, como muitas mulheres fazem, colocar a responsabilidade no companheiro, por exemplo, ou na companheira, né, para que esse processo seja feito. É um processo seu, é um processo de cada mulher. E aí, como a gente vê muitas histórias, né? Eu estava falando aqui da história cristã, como o deserto, porque essa lá mulher que sabem, ela está no deserto, né? Então, como esse deserto dentro de cada um, muitas vezes você olha assim, como eu falei, tá sem energia, tá se sentindo sem nada por dentro, seca por dentro. Eu já ouvi pessoas que têm depressão, que, por exemplo, me diziam assim, eu sinto um vazio, não sei o que é. Tem gente que tá cheia de muita coisa para falar. Fale com... Peraí, deixa eu ver aqui, uma coisa de cada vez. Mas outra pessoa não pode suprir. Sim, Rani, fale com por me pedir. Não entendi. Especifica aí, não entendi o que você falou. Então, assim, às vezes a gente tá num deserto. Nada. Sabe aquela coisa que passa até aquele... Esqueci o nome daquele negócio que passa no deserto. Você tá no deserto, tá tudo seco dentro de você, mulher. Tem nada. Você pensa assim, não tenho energia, não tenho sonho, não tenho vontade. Não tem nada que me motive nesse momento. Aí, às vezes, tem um cactozinho dentro de você, um cactozinho de nada. Ou aquela florzinha que nasce no sertão, sabe? Porque todo mundo conhece sertão aqui, eu acho, não sei. Ou sertão, ou no deserto. A gente conhece mais sertão, né? Então tem aquela florzinha de Mandacaru, aquela florzinha ali naquele sertão, porque não tem mais nada dentro de você. É nessa florzinha, é nesse cacto que tá dentro de você. Você tá vendo tudo seco, não tem nada para irrigar o jardim que tem dentro de você. É nisso aí que você vai se apegar. Porque assim, muitas vezes a gente fica criando coisas mirabolantes. Então a mulher pensa, não, mas eu tenho que ter um jardim florido dentro de mim, uma floresta amazônica, eu tenho que criar. Então as coisas têm que estar muito
muito, como é que eu posso falar? Criativa não, é frutífera dentro de mim, né? Muito, perdi o nome agora, mas é isso. E aí não, Rani, tá tudo seco dentro de mim. Eu não tenho motivação pra nada, eu não tenho energia pra nada. Se você quisesse me comparar alguma coisa, seria um deserto. Olha a história do deserto, da mulher que sabe que ela cata os ossos dos lobos, ela canta sobre esses ossos, e aí a partir daí esse lobo vai tomando vida. Então pense que dentro de você está um deserto, mas que existe uma energia, uma força dentro de você que pode cantar. E esses ossinhos, ou seja, esses pequenos pedacinhos dentro de você que foram ficando ao longo do caminho, porque você foi se desfazendo ao longo do caminho, ainda estão aí. E que podem tomar vida e te levar a outro direcionamento. Vamos ver aqui mais coisas. O maior desafio é querer sair da zona de conforto e deixar que essa mulher que existe dentro, dentro da gente realmente se mostre. Sim, deixa eu ler de Rafinha que eu respondo as duas. Pelo que eu estou entendendo do livro, ele fala muito de superação. Tá certíssima, Rafa. Certíssima. Uai, peraí, deixa eu tirar o comentário aqui. Uai. Fala muito de superação. E esse capítulo em especial, inclusive, é sobre ressurreição. É você ressurgir. É você sair do fundo do poço e encontrar essa força dentro de você, que, como eu falei, às vezes está um deserto total. Letícia também trouxe aqui, às vezes a pessoa está numa zona de conforto, porque quando a pessoa está na zona de conforto, que pode ser uma estagnação, pode ser uma depressão, né? Às vezes tá no nível depressivo tão profundo que ela não tem energia para sair da cama. Tá no nível, e aí às vezes precisa de uma ajuda externa, de familiares e profissionais. Mas assim, vamos dizer que está na zona de conforto, que está só procrastinando, que não chegou a adoecimento emocional. Vai chegar um momento, viu, Letícia, que essa mulher vai sentir a necessidade, como é que eu posso dizer? É como se algo mesmo vai ficar se batendo na porta. Então, se alguém vai na sua casa, vamos imaginar que essa mulher que sabe tudo, que está dentro da gente, ela fica batendo na porta da gente, da nossa alma. Ela fica ali. Então, quando a mulher está na zona de conforto e ela está distante dessa mulher que sabe tudo e que essa força que pode curar, né, essa mulher, ela ouve essa batida, então, ó, ela ouve bem distante, ela só ouve, não sei nem se vocês estão ouvindo, ela ouve bem distante. Talvez ela escute alguém falar, alguém chamar, né? Vamos dizer assim, Rani, Rani, Rani. Então, até que você começa, a sua vida vai chegando a um ponto que você não tem outra alternativa a não ser ouvir essa mulher. E a gente precisa de treinamento para a gente ouvir essa mulher que sabe tudo, que está dentro da gente. E você abre essa porta e deixa ela entrar e deixa que ela possa organizar a sua vida. Como a gente fala de um arquétipo, a gente fala de conto, para quem é mais da psicologia, principalmente quem conhece a psicologia junguiana, vai compreender um pouco melhor. Mas para quem não conhece nada disso, é o que eu falei para vocês, né? Do que pode ser o arquétipo, que são essas estruturas, né? Que estão em quase todas as histórias. É interessante porque parece que a gente está falando de uma história de criança, né? A gente está falando de uma história de contos de fada. Ah, Rani, mas será que isso acontece na vida da gente? Pelo amor de Deus, você está falando aí de um negócio que talvez eu conto pro meu filho, ou meus pais contaram para mim. São histórias que tá parecendo coisa fantasiosa. Tem um nível da nossa alma entre a racionalidade e esse mundo, né, do mito, esse mundo do... Se vocês verem, por exemplo, tem histórias que se repetem em todas as histórias. Então, a história de Jesus Cristo, aí a gente vai ver... você vai para a antiga Grécia, você vê histórias muito parecidas com a história de Cristo. Aí você vai para a história de outras religiões, figuras, profetas também muito parecidos. Então tem os mitos, tem os arquétipos muito parecidos em cada história. A gente tem aí um nível de racionalidade, um nível de mito, e aí a gente tem esse ponto aqui que é um elo, que é o que eu chamei do vazio também. Então tem esse ponto aqui, que é um ponto que muitas vezes tem sombras
tem coisas que você acha que é negativo. Quando você começa a mergulhar nisso, inclusive, algumas mulheres acabam ficando desesperadas porque ela sente que ela está mergulhando. Olha que contradição. O vazio dói, o vazio é desesperador, porque o vazio é deserto puro. Mas quando você começa a ver além desse vazio, e aí no livro ela chama do rio abaixo do rio, né? Que seria nessa profundidade. A gente vive na superficialidade. Começar para vocês irem entendendo. A gente vive na superficialidade. Então a gente vive nisso aqui. É nesse lugar da superficialidade, por isso que a gente tem depressão, que as mulheres têm maioria, né? Vocês sabem que a maioria das pessoas, das mulheres, dos pacientes da clínica e que adoecem são mulheres, por diversos fatores. Então a gente tem depressão, a gente tem transtorno de ansiedade, a mulher tem mais tendência a ter esquizofrenia, enfim, por contas sociais também. A gente vive na superficialidade. Então a gente vive aqui. Letícia falou assim, da questão da estagnação, né? De ficar acomodada. Tem algo por baixo que algumas pessoas falam assim, tava no inconsciente. Você falou isso, mas estava no inconsciente. Então, tem algo por baixo que ela chama no livro do Rio Debaixo do Rio, que acontece nas profundezas do nosso ser, mulher. Acontece nas suas profundezas. Nas profundezas de todo mundo, mas vamos falar das mulheres aqui. E que essa mulher que sabe tudo, ela se encontra entre essa racionalidade, a razão do que a gente sabe do dia a dia, muitas vezes da superficialidade, e das coisas, dos mitos, das histórias. Por isso que às vezes a gente assiste um filme e a gente se emociona tanto com aquela história que às vezes nem é baseada em fatos reais, você fica emocionada, porque aquilo ali toca na coisa da ficção e da razão, da coisa que é do senso comum, da coisa que é real. Quando chega ali, que toca uma coisa na outra, e você começa a perceber, poxa, a história daquela mulher parece muito com a minha. Poxa, eu assisti esse filme, foi extremamente curador para mim. Porque a gente tem esse lugarzinho que a gente se encontra com o nosso profundo. E muitas vezes as mulheres ficam desesperadas quando chegam nesse lugar, porque ela começa a se sentir ansiosa quando ela começa a ver as sombras dela, coisas que não são tão boas. E essas coisas, o que está na sombra, nem sempre o que está na sombra é ruim, viu? Às vezes você tem uma potencialidade na sua sombra, você tem um superpoder na sua sombra e está escondido, porque você tem medo de entrar em contato com isso. Nem sempre o que está na sombra é ruim. Às vezes é coisa boa, que você está escondendo, por medo mesmo, autossabotagem. Como é que a gente entra em contato? Rani, por favor, tá bom, entendi que é uma mulher que sabe tudo, que chama também de loba e que outras culturas chamam de outros nomes. Mas sim, tá bom, beleza. Mas como é que a gente chega nisso? Como é que eu entro em contato com essa mulher que sabe tudo, que tá batendo na minha porta e eu às vezes até escuto de longe, né? E como é que é isso? Me conta como é que o que é que você me dá como dica para entrar em contato com essa mulher que sabe tudo e que está dentro da gente e que é possível a gente curar traumas, que é possível a gente resolver situações, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos amigos, dos nossos pais, encontrar a nossa profissão, enfim. Como é que a gente encontra isso? A Clarissa, ela dá algumas dicas ou algumas possibilidades de situações que a gente pode encontrar essa mulher que sabe tudo dentro da gente. Pode ser meditação, dança, a leitura, pintura, arte de todos os tipos, a reza, a solidão intencional, que é você se sentir bem. Eu conheço pessoas que não têm medo de ficar só. E quando a gente não fica só, a gente acaba... Vou botar aqui, viu, gente? Um aromatizador. A gente acaba... A gente acaba não conhecendo o nosso profundo. É importante a gente ficar sozinha com a gente mesma. Então, essa solidão intencional, essa meditação profunda, vai nos levando a conhecermos quem a gente é e no profundo e quem é essa mulher sábia que está dentro da gente.
É como se fosse, como eu falei, da racionalidade, do mito. Por que a gente se emociona tanto com as histórias? Eu lembro, gente, quando eu assisti Titanic, e eu lembro uma vez uma pessoa falando, mas acho que foi anos depois, porque eu ainda era criança, então eu não ia guardar informação tão rica dessa. Falando por que é que todo mundo se emociona assistindo Titanic. Se tem gente que nunca viveu aquilo ali, aquele tipo de situação. Porque Titanic traz a coisa do amor, né? Não sei se todo mundo conhece aí que tá assistindo. O arquétipo do amor, que é esse amor quase que impossível e esse amor passional que todo mundo tem dentro de si. Todo mundo conhece algo desse amor. Por isso que todo mundo, mesmo nunca tendo vivido aquele tipo de experiência, se emociona. Então, às vezes você lê um livro e não tem nada a ver com a sua vida, mas você se emociona, você chora, você assiste uma novela e ali a personagem se ferrando e você, meu Deus, eu nunca vivi isso na vida, eu não sei nem o que é, mas isso me emociona. Então, existe algo dentro da gente que toca a nossa racionalidade, mas toca aqui a nossa parte do mito, da nossa poesia, da nossa arte, que é extremamente, quando a gente encontra isso, é curador. Agora a gente tem que ter cuidado. E aí ela traz a história dos 4 rabinos que vivem uma experiência transcendental e quando volta, um surta, um enlouquece, eu não, detestou esse filme, foi, um enlouquece, né? Ele vive a experiência, 4 rabinos, vive a experiência transcendental, aí quando volta, um enlouquece, não sabe contar o que viu, o outro até viu alguma coisa, mas fica meio cínico. Eu vi umas coisas lá, mas vou lhe dizer, viu, que não é nada demais, não. Um fica obcecado, são aquelas pessoas que têm uma experiência, muitas vezes com a espiritualidade de forma obcecada, sabe? Que ninguém nem suporta. E tem o que, ao viver essa experiência transcendental, que às vezes é um contato que você tem quando você tem uma oração, quando você faz uma meditação, quando você canta, quando você dança, quando você volta, o 4º rabino, a experiência dele, como ele mostrou essa experiência com transcendental, foi pegando a flauta e tocando a música, né? Observando a filha dele. Então, assim, às vezes a gente tem uma experiência com o transcendental dentro da gente e a gente não sabe passar isso. Então, tem pessoas que enlouquecem quando vão fazer algum trabalho do profundo. Às vezes são pessoas até que entram na terapia e muitas vezes, se o terapeuta não tiver uma boa condução, porque a gente começa a mexer com coisas ali que são muito sensíveis, ele pode enlouquecer o paciente, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente que já tem tendência, por exemplo, a esquizofrenia. Tem pessoas que vivem essa experiência e ficam, eu vi, mas pra mim não foi de nada. Tem pessoas que já vão ficar obcecadas. Eu vi isso e eu vi essa mulher que sabe tudo e agora eu quero viver isso. Aí começa a falar com todo mundo e começa a parecer meio louca também. A gente tem que tomar cuidado pra gente não ser essa pessoa. Quando a gente compara com a religião, são aquelas pessoas, por exemplo, que são extremamente... esqueci até o nome da palavra. São pessoas que exageram na mão, né? E tem a pessoa que consegue viver essa experiência consigo mesma, mas consegue voltar e mostrar de uma outra forma. A gente tem a obrigação moral, gente, inclusive de saber fazer esse processo. Eu vou olhar aqui o que é que eu vou falar para vocês, que eu sei que já está acabando e talvez vocês tenham alguma dúvida. A gente tem que saber fazer esse processo, sim, deixa eu ver aqui, de uma forma muito saudável, sabe? Isso, fanática. Tem gente que vive a experiência de dentro, né? Ou às vezes até a experiência com o divino mesmo, que acaba que você vai encontrando você mesma também, de uma forma fanática, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, vamos lá. Vamos fazer um resumão para eu ir fazendo um fechamento. Então, tem uma mulher que sabe tudo que vive dentro da gente. Sim, beleza. Essa mulher pode nos ajudar a juntar os nossos ossos, os pedaços da gente que ficaram pelo meio do caminho. Se a gente encontrar a melodia do nosso coração,
Essa melodia, você pode... Não precisa ser uma música exatamente. Às vezes é algo que você faz e que te dá vitalidade. Então, se você canta essa melodia do fundo do seu coração, você consegue começar a remanejar os seus ossos. Você começa a cantar sobre os seus ossos e aí você vai se reconstruindo. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. É tanta coisa nesse capítulo. Em pouco tempo. A gente tinha que ficar aqui horas para falar de tudo. Ela faz um comentário, tenho que falar, porque foi o que o meu olho bateu aqui, é porque eu tenho que falar. Ela faz um comentário muito interessante, a Clarissa, ela é uma psicóloga, né, psicanalista, junguiana. Ela diz que muitas vezes as mulheres chegam no consultório dela e dizem assim, olha, eu não me sinto mal, mas eu também não estou me sentindo bem. Então, às vezes você não tá com adoecimento. Eu atendo algumas pessoas assim, que elas não estão exatamente com a depressão, não estão exatamente com uma ansiedade, não tem esquizofrenia, mas elas não estão felizes. Elas não estão bem. A Clarissa disse que é como se faltasse um esterco. É como se faltasse um adubinho, sabe? É como se faltasse algo que vai te fazer criar. É como se essa mulher estivesse num deserto e não tem nada para ela criar, né? Faz a parte 2 do capítulo. Eu vou fazer o seguinte. Na bio tem um link do grupo do Telegram. Você vai, clica e vai no Heroína Quem é Você Telegram. E você participa do grupo. Eu vou botar mais informações, porque não deu para falar tudo aqui. Eu já vi que não vai dar. Então, como alguém já falou, Rafinha falou, esse livro, esse capítulo em especial, fala sobre regeneração. Quando ela faz esse comparativo dos ossos com o que está dentro da gente, ela fala, gente, osso, vocês já viram que osso é um negócio que é difícil de destruir? Osso é difícil de destruir. Ela fala justamente para comparar que essas coisas que a gente acha que morreu dentro da gente ainda são ossos que não foram destruídos e podem ser regenerados dentro da gente. Então, se você acha que foi destruído tudo dentro de você, ou se você acha que não tem mais para onde, eu já ouvi muito isso. Rony, não tem sentido a minha vida. Eu não faço diferença nenhuma para a vida das pessoas. Mentira! Os ossos estão dentro de você. É necessário você encontrar a forma que esses ossos podem ser, ouvir esse canto e ressurgir essas coisas dentro de você. A vida é bela. Não é fácil, mas é bela. Deixa eu ver o que é que eu posso falar nesses últimos instantes de live. Peraí. Deixa eu ver quanto tempo. 12 minutos! Eu vi que tem umas perguntas aí, por isso que eu vou ataiar aqui. Ela fala o seguinte, então... Olha, gente, preste muita atenção, você que tá aí me aturando por quase uma hora. Já que você tá até agora. Preste atenção no que eu vou falar agora. La Loba está, neste momento, recolhendo os ossos dentro de você. La Loba está, neste momento, recolhendo os ossos dentro de você. O que ela está recriando? O que ela está remontando? O que ela está fazendo por você agora? Já está acontecendo. Ela já está fazendo isso. O que ela está fazendo? Está recriando dentro de você. O que ela está remontando dentro de você? Não precisa responder agora. Faz o seguinte. Pega um caderninho. Era para eu ter dito isso, né, gente? Mas como a gente está começando... Pega um caderninho e anota isso que eu te perguntei. La Loba está neste momento recriando, remontando os ossos dentro de você. Ela está nesse momento tentando encontrar a música da sua alma, do fundo do seu coração. O que ela está remontando? O que ela está recriando dentro de você? E aí? Já sabe? Se não sabe, medite sobre isso. É sério, muito sério. Talvez o quê? Por favor, coloca a próxima live no YouTube para ter mais tempo. Eu quero fazer isso. Ai. Sim. Ai, tô gritando, né? Pelo amor de Deus, me empolguei. Gente, eu tô muito empolgada com essa história. Deixa eu me acalmar aqui. Chega, eu fiquei rouca.
Então assim, ela tá nesse momento recriando os ossos, remontando os ossos, ela tá sentada em frente a uma fogueira e nesse momento ela tá cantando uma canção. Aí eu vou fazer agora, eu vou deixar essas perguntas lá no Telegram, se vocês não derem conta de acompanhar as perguntas todas. 6 perguntas necessárias para que você comece a remontar os ossos e comece a... Certo, Letícia, eu vou falar agora. Deixa eu só terminar aqui. Meu Deus, vai dar tempo de tudo isso. Ai, socorro. Gente, é muito rápido. 6 perguntas, certo? O que aconteceu? Vocês vão pegar o caderninho de vocês, aquele caderninho que você todo dia diz que vai fazer um diário, vai escrever suas emoções, seus sentimentos. Você vai pegar esse caderninho e vai responder essas perguntas. O que aconteceu com a voz da minha alma? Se não der conta de acompanhar, vai lá pro Telegram ou depois assiste a live, vai pro final para vocês responderem. O que aconteceu? Primeira pergunta, 6 perguntas fáceis demais. O que aconteceu com a voz da minha alma? Primeira pergunta que vocês vão responder. Segunda pergunta, quais são os ossos enterrados na minha vida? Só pergunta fácil. Terceira pergunta, em que condições está o relacionamento com o meu self instintivo? O self instintivo, lembrando que é essa mulher que sabe tudo. Self instintivo, lembrando que é essa Laloba. Quarta pergunta, qual foi a última vez que você correu livremente? Você lembra? Não lembra mais, né? Nem tá lembrada mais. Qual foi a última vez? Não, mas com essa quarentena. Mas antes da quarentena, qual foi a última vez que você correu livremente, mulher? Como posso fazer para que a sua vida volte a ter vida? Se pergunte, o que é que eu posso fazer para que a minha vida volte a ter vida? E para onde foi Laloba? Só pergunta fácil. Até hoje, eu li esse livro aí já tá não sei quanto tempo. Esse capítulo aí eu reli ano passado e até hoje eu ainda não respondi todas. Deixa eu ver aqui. Todo mundo anotou as perguntas? Se não anotou, vai lá no Telegram que eu vou colocar as perguntas. Vem cá, deixa eu ver. Faz a parte 2 do capítulo na próxima terça. Gente, já vai acabar a live. Né? Tem que fazer. Mas não, hoje eu consegui fazer tudo. O que é que eu vou fazer? O que eu acho que vai ser muito essencial para vocês entenderem essa live, eu vou colocar lá no Telegram. Você vai no link da bio. Tem 3 links lá. Um é do Telegram, que é Heroína Quem é Você, Telegram, que é onde eu tô colocando as coisas sobre o feminino e sobre o livro. Outro é o canal do YouTube, que a primeira aula tá lá. E o outro é o Clube da Meditação da Heroína, né? Que eu vou colocar coisas sobre meditação. Também podem fazer parte. Eu tenho que, para fazer a próxima live no YouTube, eu tenho que ter um notebook. Meu notebook não tá lá essas coisas, mas eu pretendi inclusive fazer hoje lá. Então, tô lá, tá mesmo, tá assim. O livro, eu comprei esse livro no Sebo, mas você pode encontrar na Amazon. É bom comprar, claro, agora a gente só tem uma opção, né? Comprar pela internet. Tá na Amazon. Eu acho que eu já vi, eu comprei no Sebo. Mas tem na Amazon, tem na livraria Saraiva, né? Tem aí nas grandes livrarias do país. Você pode encontrar esse livro e você não vai se arrepender de ler esse livro, viu? Eu tô na metade, se não me engano, porque realmente ele é um livro que faz você ir e voltar. Hoje, quando eu acabei de ler para fazer hoje a live, eu fiz, mas não é possível, eu nunca tinha lido esse livro na minha vida. Nunca tinha lido esse capítulo. Porque são coisas que passam, né? Passam despercebidas, às vezes, da gente mesmo. Se não me engano, vi nas Americanas. Daqui, se bem que agora a gente nem pode comprar, né? Porque eu acho que não tá aberto as Americanas. Então é isso, minha gente. Eu falo uma coisa pra vocês. Tem algo dentro de você agora, mulher, se remontando. Talvez você não tenha consciência. É preciso que você escute com os ouvidos da alma e olhe com os olhos da alma, para que você veja, que você sinta e que você experimente esse processo de ressurreição que há dentro de você acontecendo agora.
nesse momento. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, as pessoas que estiveram por aqui. Quem tem me perguntado muito, como eu falei, lá no canal, no Telegram, eu tenho colocado as informações sobre o livro, sobre outras coisas. Tô começando, mas já tem algumas coisinhas que eu já coloquei lá, já deixei. Essa live vai ficar salva e eu vou salvar também para colocar o estudo no YouTube, se você não conseguir assistir. Eu tô deixando os estudos, os capítulos, né? Minha pretensão é deixar todos os capítulos, eu quero fazer todos os capítulos todos, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. Eu não falei aqui 50% do que é o capítulo, porque é muita informação. E eu acredito que talvez vocês, lendo, vocês encontrem outras informações que eu também não vi. Eu vou fazer um desafio. Temos tempo, Rani, pelo amor de Deus, temos. Desafio dos últimos segundos da live, últimos minutos. Pega as perguntas e que eu vou deixar lá no Telegram. E se você consegue responder alguma pergunta, você vai fazer um post no seu Instagram e vai me marcar. Tu vai botar a pergunta e vai botar uma foto do livro e você vai me marcar respondendo a pergunta. Me marca ou colocar no story também, no story ou no feed, onde você se sentir. Quem topar, vai lá, me marca, porque eu também vou fazer, eu acho que eu vou fazer de novo. Então são 6 perguntas, responde as 6 ou uma só, me marca lá no feed ou no story, pra gente começar a mobilizar um pouco essa laloba que há em cada um de nós, certo? Gostou do desafio? Chama mais gente pro desafio. Vou assistir até escutar essa loba. Quem sabe, né? Tá faltando esse canto, né? O que é que desperta esse canto em você? É isso, gente. Então, muito obrigada pela presença, lobas, heroínas do meu coração. Muito obrigada por estarem presentes aqui comigo. Para mim tem sido uma honra compartilhar os ensinamentos desse livro. Eu espero que eu tenha compartilhado tal qual o Rabino, que foi, voltou e conseguiu expressar de forma artística, não de forma louca, nem obcecada e nem cínica, que é como a gente tem que compartilhar o que a gente aprende, certo? Grande beijo para vocês, um forte abraço, fique com o amor da deusa, fique com o amor da loba e encontrem essa energia potente que é em cada um de vocês, certo? Beijo, tchau, boa noite e até a próxima terça-feira com o estudo do capítulo 2. Vamos que vamos. Beijo, gente. Tchau.